Esse é o Comunicação Luxuosa Cast. Eu me chamo Agnes Porto, eu sou especialista em comunicação, autoridade e presença feminina. E hoje eu estou aqui com a queridíssima Josefa. Josefa, muito obrigada pela sua presença, estou muito feliz pela sua presença aqui. E a Josefa, que é uma mulher que deu certo em meio ao caos. Tudo, a vida cobrando para que os caminhos dessem errado, mas a Josefa não olhou para o plano B. A Josefa olhou para o plano A e entendeu que ela precisava dar certo, mesmo com todas as rasteiras da vida. Josefa, e para que o público venha te conhecer, saber mais sobre você, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua história. Quem é a Josefa? Eu que já quero agradecer, a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história, de que vocês se sintam motivadas, porque eu costumo falar, Agnes, eu sou um case de sucesso. Eu até costumo falar em entrevista de emprego, porque eu tinha tudo para dar errado, mas eu escolhi e decidi dar certo. Hoje eu tenho 36 anos, mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro eu tinha apenas 17 anos. Fui mãe muito jovem, hoje tenho um filho que já tem 14 anos e eu costumo falar, eu encontrei o meu propósito. Hoje eu estou no auge da minha realização profissional, espiritual e também como mulher. Eu entendo que você teve uma vida que hoje é um testemunho para muitas mulheres, meninas que estão começando hoje. Você vem, qual é a sua cidade natal? Então, eu sou de uma cidade bem pequena, na Paraíba, chama-se Araruna, tem um pouco mais de 17 mil habitantes, só que na verdade eu nem sou da cidade, eu sou bem do interior. Então, até hoje meus pais moram lá e já fazem 18 anos que eu moro no Rio de Janeiro. Bastante tempo. Nossa, realmente, bastante tempo. E você ainda tem a pronúncia do norte, do nordeste, que eu particularmente amo, acho lindo, acho que realmente faz parte das suas raízes. E Josefa, compartilha comigo como que foi esse momento em que você foi mãe, qual cenário você estava, você era solteira, você era casada, como que foi esse momento da maternidade na sua vida? Porque assim, qual foi essa virada de chave? Você era lá do Nordeste da sua cidade e você resolve vir para o Rio de Janeiro. Você veio sozinha? Me conta mais um pouco o início de tudo. Eu vim aos 17 anos, porque eu tinha um namorado que eu já namorava ele há mais de um ano e a gente decidiu casar. Eu casei muito novinha, estava quase fazendo 18 anos, vamos dizer assim. Eu fiquei 5 anos praticamente sem filhos. O pai do meu filho sempre quis ser pai, mas eu esperei o momento certo e eu tinha um objetivo na minha vida profissional e quando eu conquistei esse objetivo, que foi aos 22 anos, eu fiz tudo certinho, fui no ginecologista, planejei. O Pietro, ele foi um filho muito planejado, muito amado, e hoje ele já está com 14 anos e é a minha força. Eu costumo falar, Deus usa cada dia o meu filho como minha força. E quando você veio aqui para o Rio de Janeiro, até um comparativo daquela época para hoje, é o que você esperava? O que você planejou, deu certo, foi exatamente como você desenhou? Agnes, hoje eu vivo mais do que eu pedi e o que eu sonhei. Eu sempre tive objetivos na minha vida, tive diversos obstáculos, mas eu costumo falar que eu sempre tive uma fé inabalável. Eu costumo falar também que é a perseverança, a força que você tem, a fé que você tem em Deus. E se você quer um objetivo na vida, você precisa buscar a Deus em primeiro lugar, consagrar seus planos ao Senhor Jesus, que certamente eles darão certo sim. E hoje eu vivo a resposta da minha oração. Hoje eu posso falar para você com convicção que eu descobri o meu propósito e que eu estou vivendo melhor do que eu pedi, do que eu sonhei, do que eu imaginei. E teve um momento em que você sentiu, quando você veio aqui para o Rio de Janeiro, que algo desmoronou, que seu mundo estava parecendo que iria acabar? Porque geralmente quando estamos vivendo uma situação muito difícil, parece que acabou ali, a gente não consegue ver uma solução.
Mas hoje, olhando para trás, teve algum momento em que você falou, nossa, meu mundo desmoronou, o que foi? Teve sim. Tive um desafio muito grande na minha vida profissional, no qual eu tinha planejado algo e que naquele momento não deu certo. Eu tive aproximadamente 4 anos, 5 anos, eu diria, de muitas perdas, muitas, inúmeras. Mas eu sempre fui incansável em crer que tudo aquilo fazia parte do meu processo para chegar onde eu cheguei hoje, para me tornar quem eu sou hoje. Então, teve sim momentos muito desafiadores e foram mulheres de Deus, mulheres amigas de Jesus, que eu costumo falar, que me sustentaram ali em oração, em aconselhamento, para eu vencer tudo aquilo que eu vivi. É muito importante a gente entender que a gente tem uma rede de apoio em meio à situação, porque por mais a situação vai continuar existindo, mas o que precisa realmente mudar somos nós, um olhar, uma perspectiva, um jeito novo de ver a vida. Isso faz muita diferença. Inclusive, você até já, acredito que tenha respondido a próxima pergunta que eu faria. Se você já se via forte nessa época em que parecia que o seu mundo estava desabando, ou isso veio depois? Sim, eu sempre, na verdade, a perseverança, ela sempre me acompanhou. E eu sempre, no meio das minhas amigas, eu sempre fui a referência de fé. Porque, como você falou, o mundo caiu, o mundo desmoronou em cima de mim. Mas eu permaneci com a alegria que Deus derramou sobre mim. Que eu costumo falar também que não é um dom que o Senhor me deu. É sim um dom que Deus me deu. Porque não tem como viver tudo que eu vivi e encarar de uma maneira totalmente positiva, entender que ia dar certo, de alguma maneira ia dar certo, na hora certa ia acontecer. E hoje eu vejo que isso é um dom de Deus, essa alegria, eu consegui ser resiliente ao ponto de passar por tudo de uma maneira leve, calma, tranquila, porque eu sabia que todo tempo eu estava no meio do processo. E desde a época, você vendo menina com 18 anos, olhando para trás, se alguém te contasse onde você estaria hoje, você ia acreditar? Como que você, olhando para a Josefa de 18 anos, você veria essa situação? Olha, eu sempre fui muito otimista, Agnes. E eu costumo falar que eu tenho uma boca profética. Eu sempre profetizei que eu estaria nesse lugar que eu estou hoje. Sempre, sempre. Por mais que eu fosse tão ignorante ao ponto de não imaginar. Porque quando eu cheguei aqui no Rio, não desmerecendo nenhuma profissão, mas eu fui ser empregada doméstica. Caramba. Mas eu sabia que uma hora eu ia, sabe, mudar minha carreira, mudar minha visão. E eu sentia que ia dar certo. Porque eu acredito que você precisa verdadeiramente acreditar em você. Embora as pessoas não acreditem. Porque eu passei por muita situação que as pessoas, nitidamente pelo olhar, não acreditariam que eu daria certo. Mas eu sabia dentro de mim, com a força de Deus dentro de mim, que ia dar certo. E deu para a glória de Deus. Houve algum momento em que você entendeu que você estava sozinha, que a sua luta era só você e Deus? Sim. Olha, na faculdade. Eu lembro que no final da faculdade, e com muito TCC, com muitos trabalhos para apresentar, e eu levei meu filho para a faculdade durante os 4 anos. E eu lembro que eu pedi ajuda para um familiar. Eu tinha um único familiar aqui no Rio. E eu pedi para que olhasse o meu filho. E essa pessoa falou assim para mim: também, Josefa, você quer abraçar o mundo. Não é assim, você tem que escolher alguma coisa. Eu apenas estudava, trabalhava, cuidava do meu filho. Porque quando o Pietro tinha 1 ano e meio, eu acabei me divorciando, me separando. E eu segui a minha vida, eu continuei, né, aquilo que eu havia começado. E teve uma hora que realmente eu me senti sozinha. Foi quando eu escutei, sabe, a voz de Deus dentro de mim falando: é para minha glória. Somente continue, porque lá na frente eu vou te honrar. E assim aconteceu. O Pietro tá aí, um rapaz muito bonzinho, você conheceu, né? É verdade. E eu venci, para a glória de Deus. Eu acredito que, eu falo mais uma vez, persevere e creia que o Senhor tem um plano muito maior e muito lindo na sua vida.
que vai dar certo, porque dá. Olha quantas coisas ricas a Josefa está compartilhando aqui. Eu fico imaginando mulheres que agora estão ouvindo, que talvez esteja passando pela mesma situação que a Josefa falou. Eu estou falando de uma menina de 18 anos que veio de um estado atrás de um grande amor, viveu esse grande amor intensamente, deu certo ali durante os 5, 6, 7 anos que ela esteve no casamento. E eu ouço muito de mulheres falando que ali a partir de um ano, o casamento que resiste é muito difícil. O homem que aguenta aquele período difícil em que a mulher ela está totalmente dedicada para aquele novo ser que é totalmente dependente dela. Muitas vezes sem uma rede de apoio, se sentindo sozinha. Mas hoje, com uma mulher feita que eu tive a oportunidade de conhecer e foi realmente um presente na minha vida, eu posso dizer que realmente dá certo. O persistir, o não ter um plano B. Acredita que foi fácil para ela? Foi difícil. Imagina levar a criança, um bebê, para a faculdade. Como que os professores lidavam com isso, Josefa? Então, Agnes, como o Pietro sempre foi muito bonzinho, muito comportado, ele era o xodó da classe, né? Que gracinha. E muitas vezes me ajudavam os professores. Muito obrigada a todos os professores que me ajudaram, né, a concluir o curso com toda a empatia que tinha por mim e pelo meu filho. Seguraram meu filho várias vezes. Nossa. Meus colegas de turma também me ajudavam a pegar ônibus com o Pietro. Eu subia e descia de 7 condução por dia. Nossa. Então foi bastante desafiador, mas deu certo. Para a glória de Deus, deu certo. Glória a Deus por isso. Josefa, você teve medo de não dar conta como mãe? Muito, muito. Eu tive muita vontade de desistir da faculdade. Como você falou na pergunta anterior, eu me senti sozinha, de fato. Eu sentia vontade de desistir, eu acho que quase todos os dias. Mas eu sabia que em todo tempo tinha um Deus que cuidava de mim, do meu filho, da minha vida, que direcionava os meus passos. Sabe? E isso era muito forte dentro de mim. Por isso que é necessário que a gente tenha uma fé muito aliançada em Cristo Jesus. Porque se a gente não tiver, a gente não aguenta. Os obstáculos, as adversidades, elas chegam. E elas acabam desmotivando, sabe? Fazendo você olhar para aquela tempestade, para aquele obstáculo momentâneo. Porque tudo é momentâneo, tudo passa, né? Mas para a glória de Deus, deu certo. Eu vou falar sempre isso, tá, gente? Então, no final da frase, eu sempre vou falar. Deu certo, pra glória de Deus. E fique à vontade. Josefa, e como que você entende que você conseguia sustentar a sua rotina quando o seu emocional já estaria abalado? Agnes, era desafiador. Era desafiador, porque... Embora, né, como eu falei anteriormente, a fé estava muito forte dentro de mim, eu parecia que não ia dar certo. Porque tudo desmoronou, tudo desmoronava, eram muitas responsabilidades. E eu com meu filho ali pequeno, vulnerável, mas o Senhor, ele proveu, sabe? E usou muitas mulheres, como eu falei, para me ajudar a chegar aonde eu tô, né? Aonde eu tô, que é aqui, conversando com você e compartilhando esse case que é a minha vida, esse case de sucesso que é a minha vida. E quando que você se converteu? Porque assim, você sempre traz que foi para honra e glória do Senhor, porque hoje você já é uma mulher posicionada. Hoje você tem algum cargo dentro da igreja de liderança, algo do tipo? Você faz alguma função dentro da igreja? Então, hoje eu sou voluntária, né? Voluntária em algumas partes da igreja. Sou muito feliz com isso. E hoje eu também sou pastora de pequenos grupos. Eu cuido de uma célula. Beijo, gente! Eu cuido de uma célula de aproximadamente 20 pessoas. Então, eu estou muito feliz. Eu resisti muito, mas estou realizada. Hoje eu sou líder de célula, né? Que a gente fala que é pastora de pequenos grupos. E quando você se converteu? Aproximadamente 13 anos atrás, que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Há 13 anos. Então, quando Pietro tinha 1 ano. Isso mesmo. Entendi. Então, assim, então você tem uma diferença entre uma mãe
que ainda não é convertida e uma mãe convertida, porque o primeiro ano dele você ainda não era convertida. Como que foi essa virada de chave entre viver a maternidade com Cristo e a maternidade sem Cristo? Assim, acredito que, na verdade, Cristo está sempre ali, mas há um posicionamento em quando a gente entrega a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, então tem uma virada de chave aí. Qual é essa virada de chave? Quando que isso muda? Ai, muito, muito legal essa sua pergunta, Agnes, porque eu lembro que antes de eu conhecer Jesus, eu lembro que eu era uma mãe muito insegura com meu filho. Eu lembro que eu tinha medo de tudo e de todos. E com Jesus, eu ganhei a confiança de saber que, embora eu estivesse longe trabalhando, eu sabia, eu tinha certeza que Deus estava cuidando do meu filho. Então mudou tudo na minha vida. Existe uma mãe insegura antes de Jesus, uma mãe desesperada, mas existe uma mãe convicta, sabe, que Deus estava cuidando de cada detalhe, independente de onde eu estivesse. Que eu trabalhava muitas horas por dia. Trabalho, né, ainda, gente. Mas é isso. Josefa, já teve dias em que você se sentiu no automático? Sinceramente, não. Não. Porque eu tô sempre me reinventando, sempre. Eu acho que é algo da minha personalidade. Para mim não tem automático, para mim não existe aquela rotina de ficar chato. Obviamente eu tenho a minha rotina, não, mas eu não falo de algo de ser chato, sabe? Mas eu não, essa pergunta, não. Que bom. Você chorava sozinha ou você sentia que nem tempo pra chorar você tinha? Nem tempo pra chorar eu tinha. Não tinha como, gente. Criança pequena, faculdade, uma rotina, né? O trânsito do Rio de Janeiro que conhecemos muito bem. Não dava tempo para chorar, não dava. Vambora, chorava no caminho andando, chorava, enfim, mas não tinha tempo para chorar. Você já era cristã, você também fazia faculdade, e nessa época da faculdade você também trabalhava? Sim. Você trabalhava, cuidava do Pietro, ou seja, era mãe, porque ser mãe é um trabalho prazeroso, mas é um trabalho. E você ainda fazia faculdade, ou seja, uma jornada tripla. Sim. Quem ficava com o Pedro? Como é que funcionava essa rotina? Olha, desafiadora, viu? Mas eu tinha uma senhora que olhava meu filho. Eu morava no Anil, eu deixava meu filho na casa dessa senhora em Rio das Pedras e eu trabalhava na Zona Sul, gente. Olha, quem conhece o Rio de Janeiro já sabe. Então era uma rotina tripla, bem desafiadora, principalmente por causa do trânsito do Rio de Janeiro, mas deu certo, hein? Deu certo. É isso que importa. E uma pergunta, já aproveitando, como que foi para os seus pais, você já tinha 18 anos, já era maior de idade, vir para o Rio de Janeiro, como é que foi a reação deles? Na verdade, Agnes, eu tinha 17 anos, eu fiz 18 2 meses depois. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com meus pais, de confiança, então eu costumo até falar, eu nunca decepcionei meus pais, eu nunca menti para meus pais, nunca. Então, quando eu falei que viria para o Rio de Janeiro, meu pai ficou um pouco assim no momento, mas depois ele aceitou. Porque eu já era muito responsável. Eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, então eu já era muito responsável. Então, eles sabiam que eu vindo para cá daria certo, porque eu era perseverante. E eu conseguia lidar com as situações muito bem. É a inteligência emocional, viu? Que hoje em dia é difícil ensinar para essas crianças. Mas eu tive essa facilidade. Então, meus pais sempre confiaram muito em mim. Então não foi um impedimento, muito pelo contrário, meus pais me abençoaram. Eu vou até complementar. Outro dia, uma jovem, eu discipulo muitas jovens, né? Novinha, 18, 17, e uma me perguntou, Josefa, se eu sair da casa dos meus pais, eu vou estar sendo desobediente? Eu falei, depende. Vai ser pecado? Eu falei, depende. Porque se seus pais te abençoar, não é pecado. Mas se seus pais não quiserem que você saia e você sair ainda assim, aí é desobediência. Então não. E quando você fala sobre sair, essa
pessoa que você estava discipulando, por exemplo, ela sairia para estar em um relacionamento ou ela quer morar sozinha? Queria morar sozinha, queria ser dona do próprio nariz. Depois eu entendi um pouco, brigou com a mãe, então eu falei, no seu caso seria desobediência, não estaria agradando Jesus. No meu caso não foi desobediência, porque os meus pais me abençoaram. Você é uma mãe leoa, isso aí já ficou claro. Se o Pietro com 18 anos falar, mãe, fui, e aí? Eu conheço muito bem o filho que eu tenho, né? E certamente eu iria abençoá-lo, porque ele é um menino muito bom, responsável, muito inteligente. Obviamente eu iria ficar preocupada, né? Mas sabendo que quem cuida do meu filho e da minha vida é o Senhor Jesus. Então, certamente eu iria abençoá-lo e deixaria ir. Porque eu sei que isso não vai demorar, porque ele já tem planos para o futuro e eu vejo mesmo ele sendo muito pequeno e às vezes as pessoas se escandalizam. Como assim, Josefa? Gente, quando a criança é bem instruída e ela tem um perfil obediente, ela vai dar certo na vida. Eu posso falar com convicção que vai dar certo na vida. Muito bom. Tem vontade de trazer seus pais para o Rio? Já tive, não tenho mais porque eles já me convenceram que não querem vir. Eu morei um pouco no interior do Rio e eu vi a grande oportunidade de trazer meus pais para cá. Como eles moram no interior lá, eu falei, então vou trazer meus pais, né? Eu falei, casou a oportunidade. Só que meus pais não gostam, Agnes. E aí eu respeito a decisão deles. Todos os filhos, né? Eu não falei, né? Mas eu tenho 6 irmãos. Nossa. Todos os filhos moram longe, eles estão lá, só os dois, casalzinhos de namorado. Ah, que delícia. E eles não curtem ficar aqui no Rio. E aí eu respeito. E qual é o sentimento de todos os dias sair para trabalhar, sabendo que tem alguém que depende de você? É extremamente motivador. Em saber que Deus me deu a oportunidade de ser mãe. E todos os dias eu olho para o meu filho e eu vejo que a bondade de Deus ela me alcançou. De todas as formas, mas principalmente na maternidade. Então é muito gratificante. Josefa, a maternidade, ela te tornou mais forte ou mais exigente consigo mesma? Ela me tornou muito mais forte. Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu costumo falar que Deus usou o Pietro para eu entender, para que eu entendesse que Deus usaria ele para que ele fosse a minha fortaleza. E ele é. Você se sente se cobrando além daquilo que você é? Ou você não traz esse julgo para você? Às vezes eu me cobro sim, Agnes. Sinceramente, às vezes eu me cobro. Porque a jornada é intensa, né, na vida profissional. E às vezes eu me cobro que eu deveria ficar mais tempo com ele, dar mais atenção, fazer mais coisas. Mas eu acredito que seja natural de qualquer mãe, qualquer pai. Você sente que você trabalha mais? Porque assim, você já, acredito que nessa sua jornada, você já alcançou um limite do ser humano. Porque a mãe faz muito isso. Um ser humano vai até aqui, a mãe vai mais à frente. Hoje você sente que você trabalha com mais afinco, porque olhando para trás, a sua história, da jornada que você viveu, foi um combustível para você? Com certeza, sem sombra de dúvida. Hoje eu trabalho olhando para o meu futuro de uma maneira muito mais assertiva, eu diria. E isso me traz uma realização profissional muito grande. E existe algo que você não tolera? Ou seja, no seu trabalho, na sua vida pessoal? Mentiras, eu odeio mentiras. Eu odeio mentiras porque eu acredito que uma vez que a confiança é quebrada, é muito difícil você reestabelecer essa conexão com a pessoa novamente. Então, na verdade, eu abomino a mentira. Se tivesse alguém ou alguma situação, uma decisão que você tenha tomado e que foi essa situação ou pessoa ou decisão que tenha salvado a sua vida, se pudesse definir em uma pessoa ou situação, o que seria ou quem seria? Com certeza, Jesus. A minha decisão de caminhar com Cristo
certamente mudou toda a minha trajetória para eu me tornar quem eu sou hoje, sem sombra de dúvida. Excelente, Josefa. Josefa, hoje, se você pudesse definir a sua expectativa para 2026, qual seria? A minha expectativa é que as promessas de Deus, elas continuam de pé e elas serão cumpridas para a glória do nome de Jesus. A minha expectativa são as melhores, porque quando a gente caminha com Cristo, não existe o plano B. O plano A sempre vai dar certo com Cristo. Josefa, se você pudesse deixar um legado para a próxima geração, qual legado seria? Legado, quando eu falo legado, não é sobre somente riquezas. Também. Mas o legado, ele ultrapassa gerações. Quando você não estiver aqui, o legado estará. Qual seria? O legado é: ame ao próximo, assim como Jesus o amou. Faça sempre o seu melhor, não espere nada em troca, porque o reino de Deus, ele é real e nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Amém? Esse foi o Comunicação Luxuosa Cast e foi um prazer receber você, Josefa. Sua história é muito bonita. Obrigada por compartilhar. Quero você aqui em outros episódios. Podem me mandar perguntas que vocês gostariam que a Josefa respondesse. Sua história é muito bonita. O seu filho é realmente tudo o que você diz que ele Amém. é. Então, eu desejo que o futuro da Josefa e de quem está assistindo agora seja tão promissor quanto as palavras de Jesus têm nos dado todos os dias e nos encorajando. Eu sou Agnes Porto, da Comunicação Luxuosa Cast para o Brasil.